Olá aos colegas transporteiros e entusiastas da mobilidade urbana. Meu nome é João Alencar e, devido à dupla formação em Direito e Engenharia de Transportes, abordo uma breve discussão sobre o direito dos idosos no transporte público, discutindo as dimensões dos direitos sociais fundamentais do transporte e da mobilidade urbana eficiente, assim como a dimensão dos direitos humanos dos idosos, onde se insere não apenas o transporte, mas também a mobilidade urbana. A motivação do artigo O Direito dos Idosos no Transporte Público, uma questão de direitos humanos e do direito social fundamental à mobilidade urbana, decorre de que, no contexto atual da prevalência do pensamento neoliberal da economia, existem várias tentativas de negação de direitos, cujos efeitos podem ser antecipados, a exemplo do PL 5383 de 2019, postergando a idade legal do idoso de 60 para 65 anos, o que implicará na negação e restrição de direitos já usufruídos pela população idosa. Movimentos políticos já mostraram seus efeitos nocivos a tal grupo social, a exemplo da alteração legislativa no direito à gratuidade no transporte público da população paulistana, com idade entre 60 e 64 anos na capital e região metropolitana de São Paulo. Proposta de agenda empresarial da NTU e da NP Trilhos de alteração da Lei de Mobilidade Urbana para o financiamento daquela gratuidade do idoso também teria o viés de vulnerar o direito dos idosos, que, embora não tratado no artigo, serve de exemplo de como tal viés neoliberal age contra os direitos sociais já estabelecidos. Portanto, gostaria de convidá-los à leitura do artigo, que neste vídeo apenas estimula-os a olhar o direito social como uma forma de avanço civilizatório. A população idosa tem proteção constitucional e seus direitos assegurados podem e deveriam ser ampliados ao invés de negados. O artigo 203, 1 e 5, incisos 1 e 5 da Constituição Federal, atribui ao Estado o dever de proteção da assistência social à velhice, pessoa idosa, independentemente de contribuição à Seguridade Social, por meio de garantia mensal de um salário mínimo ao idoso desprovido de seus meios de sustentação ou tê-lo de sua família. Existe também o dever de solidariedade recíproca da família, expresso no artigo 229 da Constituição Federal, do qual os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. A assistência aos idosos não se restringe à família, mas abrange toda a sociedade e ao Estado, por meio do dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Isso no artigo 230, caput da Constituição Federal. A gratuidade do transporte público dialoga com a prestação material aos idosos, como obrigação do Estado, da sociedade e da própria família, justificando assim a gratuidade dos idosos no transporte público de forma solidária, esculpida na Constituição Federal contra o transporte coletivo urbano àquelas pessoas maiores ou iguais a 65 anos, no artigo 230, parágrafo 2º da Constituição de 88. A ampliação desse direito aos idosos entre 60 a 64 anos é uma faculdade da sociedade, representada pelo Poder Executivo, responsável pela prestação do transporte público. A extensão do benefício da gratuidade aos idosos com idade entre 60 a 65 anos foi trazida pelo Estatuto do Idoso no seu artigo 39, parágrafo 3º da Lei 10.741/2003. Embora facultativo, a modificação da idade do idoso de 60 para 65 anos dificulta ainda mais tal tipo de ampliação. No âmbito municipal, a atribuição de prestário está esculpida no artigo 30, inciso 5º da Constituição. No metropolitano, a competência do Estado do Mendes se dá por exclusão e exegese constitucional daquele artigo, em conjunto com os artigos 21, 12, D e E da Constituição Federal, no qual traz a competência da União. A competência do Estado não é tipificada na Constituição Federal, mas aquilo que não lhe é vedado, lhe é permitido, né, pelo que se deduz da exegese constitucional do artigo 225, parágrafo 1º a 3º da Constituição Federal. A competência costuma figurar na Constituição Estadual, a exemplo da Constituição do Estado de Ceará, no artigo 14, inciso 18 e artigo 303 da Constituição Estadual. A emenda constitucional 82/2014 positivou na Constituição a mobilidade urbana como direito do cidadão, ao tipificá-lo como direito à mobilidade urbana eficiente, no qual se encontra no artigo 144, parágrafo 10º, inciso 1 da Constituição. O acórdão da DPF 449 de 2019, do STF,
usou por fundamento tal dispositivo, reconhecendo a mobilidade urbana como um direito do cidadão, permitindo interpretá-lo como um direito social e fundamental, porquanto não atinge apenas subjetiva e individualmente uma pessoa, mas toda a coletividade. Não obstante, discorde da conclusão de que os aplicativos de transporte centrados na mobilidade urbana por automóvel seja benéfica à coletividade e ao planejamento da mobilidade urbana, priorizando o transporte público, sobretudo por não haver racionalidade técnica e social e nem ambiental em estruturar o deslocamento de pessoas na cidade por automóveis e de maior capacidade, em detrimento dos modos públicos de maior capacidade. A Emenda Constitucional 90 reconheceu o transporte como direito social, no seu artigo 6º, conferindo atributo de norma programática de igual patamar dos demais direitos sociais. A sua autora, a deputada Luísa Erundina, diz que o transporte destaca-se na sociedade moderna pela relação com a mobilidade das pessoas, a oferta e o acesso de bens e serviços. Na justificação, descobre-se que, apesar de ter utilizado o termo transporte enquanto gênero, a intenção era atender ao transporte público na espécie de gênero de mobilidade urbana. Discutia a necessidade do reconhecimento do direito social fundamental à mobilidade urbana como norma programática em artigos, publicados em Oliveira Júnior, de 2010, 2011 e 2014, antes da propositura destas emendas constitucionais, mas assegurando também o direito à proteção pelo princípio da irretroatividade dos direitos sociais, impedindo que o direito à mobilidade urbana fosse vulnerado por outra emenda constitucional, retirando-a da Constituição ou revogada por leis instituidoras de política pública, visando suprimir tal direito. É exemplo das alterações pretendidas na agenda empresarial, conforme citado. Com a nossa participação, a defesa foi ampliada no âmbito latino-americano com a Declaração de Lima, Livro Branco da Mobilidade Urbana Sustentável da América Latina, evento promovido pela Associação Latino-Americana de Sistemas Integrados, IBRT, em 2014. O artigo 5º, parágrafo 1º e 2º da Constituição nos assegura que normas que definem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Portanto, não é necessário lei para fundamentar a aplicação de tais direitos, bem como os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou tratados internacionais. Isso quer dizer que, na medida do possível, qualquer dispositivo constitucional que aborde direitos, independente de estar no artigo 5º, ele é um direito constitucional e, portanto, podemos interpretar que tanto o direito ao transporte, em especial o transporte público, quanto o direito à mobilidade urbana seriam direitos sociais fundamentais de aplicação imediata, mas podem ser considerados como normas programáticas cuja eficácia depende de ações concretas e políticas públicas dependentes do erário e de delegação de serviços. A Convenção de Direitos Humanos Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, em grande medida, encontra-se contemplada na nossa legislação federal, no marco regulatório que trata da questão das pessoas com deficiência, que também beneficiaria os idosos, assim como dialoga com a Lei de Mobilidade Urbana. Assim como também propugna que, na medida do possível, o Estado franqueie o acesso do idoso ao transporte público, assim como dê prioridade de atendimento no deslocamento dos idosos no transporte público, e, de certa medida, o Estatuto do Idoso também traz tais prerrogativas. Como está faltando muito pouco tempo para a conclusão no tempo que nos é disponibilizado, é interessante citar, por fim, que o Estado de São Paulo, ao revogar o direito dos idosos entre 60 a 64 anos no transporte público, de certa forma, contraria, né, a conquista social já obtida pela essa população idosa, o que indica um retrocesso. Portanto, convido aos senhores que possam ler esse artigo no sentido de que tomem conhecimento que tais direitos sociais estão a cada dia sendo postos em risco e que não se pode retroceder nos direitos sociais, até porque o direito do idoso à gratuidade garante os outros direitos sociais a eles assegurados pela nossa própria Constituição. Portanto, gostaria mais uma vez de convidá-los para a leitura do nosso artigo e que coloco na disposição no adv.jalencarjr@yahoo.com. Muito obrigado.